Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciou ontem pelas redes sociais que vai se licenciar do cargo de deputado federal para ficar nos Estados Unidos e tentar interceder por lá contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Vamos ouvir o que Eduardo disse. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Essa decisão pegou o meio político de surpresa e a Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília, é quem vai ajudar a entender essa decisão e o impacto dela no meio político. Bom dia, Fran. Ei, Dani, bom dia para você, um bom dia também, claro, para todo mundo que nos acompanha. Fran, vamos entender esse contexto, assim, né? Qual que é essa situação que leva, então, o Eduardo Bolsonaro a tomar essa decisão e quais são os desdobramentos dele? Pois é, desde que o ex-presidente, na verdade, do início do ano, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele viajou pelo menos por 3, 4 vezes ali para os Estados Unidos, inclusive esteve naquele momento de transição da posse de Trump, e tudo isso, enquanto ele estava lá, né, muito amparado também pelo discurso de perseguição do STF, perseguição de Moraes contra o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ali, naquele momento entre oposição e governo, os deputados Rogério Correia, do PT de Minas, e o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, apresentaram uma notícia-crime contra Eduardo Bolsonaro junto ao Supremo. E aí, o que esses parlamentares alegavam? Alegavam o seguinte, que Eduardo Bolsonaro estava cometendo crime contra a soberania nacional. Falavam de coação no curso do processo e também para embaraçar investigações sobre organização criminosa. Então, os deputados do PT pediram também uma apreensão do passaporte de Eduardo. Aí, lá no dia 1º de março, o ministro Alexandre de Moraes pediu o quê? Para que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestasse sobre o assunto, se ele considerava esse requerimento, esse pedido dos deputados petistas correto ou não, se tinha elementos ou não. Desde então, essa narrativa foi criada, esse toma lá da cá entre oposição e governo, só que no meio disso também foi o que é marcado aí o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Com todo esse clima político, essa discussão sobre golpe de Estado, essa disputa entre comissões na Câmara dos Deputados, tudo isso resultou nesse vídeo de ontem em que o Eduardo, né, fala aí dessa decisão dele de se licenciar por tempo indeterminado no mandato e ficar nos Estados Unidos. E aí, Dani, e quem nos acompanha, poucas horas depois, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que descumpriu o prazo de 5 dias para Moraes se manifestar sobre o caso, fez o quê? Ele recomendou o arquivamento desse caso, da apreensão de passaporte de Eduardo Bolsonaro. Então, ele tinha um prazo ali até dia 6 de março, eu não estou enganada, só que só fez isso ontem, dia 18, poucas horas depois. Para a Gonet, a conduta do deputado não configura nenhum ilícito penal citado pelos deputados petistas. E o que aconteceu logo em seguida disso? Alexandre de Moraes decidiu, então, arquivar essa notícia-crime contra Eduardo Bolsonaro. E todo o vídeo do Eduardo, a gente viu ele falando muito sobre essa questão da apreensão do passaporte, e falando muito também sobre essa questão de perseguição do judiciário. Então, horas depois, então, o que Gonet e Moraes fizeram, de certa forma, foi até mesmo esvaziar essas justificativas dele. Só fazendo um último adendo, com essa demora do Gonet em se posicionar,
os deputados do PL, aliados de Eduardo, já estavam dando aí como certo de que ele teria a apreensão desse passaporte. Lembrando que hoje, contra Eduardo, não tem no Supremo nada contra ele nessa questão da trama golpista, fraude no cartão de vacina, há processos relacionados a questões de difamação. Mas todo esse ambiente político terminou nisso ontem. E Fran, vamos falar um pouco agora sobre essa repercussão, né? Trouxe aqui que foi uma decisão que pegou ali o meio político de surpresa, né? Havia essa expectativa de que ele assumisse a Comissão de Relações Exteriores, enfim. Quais foram essas reações, né? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro falou ontem sobre isso. Exato, Dani. A gente está com a sonora dele? Temos a fala do Bolsonaro aqui. Vamos pedir para a nossa direção colocar para a gente ouvir. Hoje está sendo um dia marcante para mim. O afastamento de um filho, mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. Pois é, como a gente disse aqui, causou surpresa, deputados do PL foram pegos de surpresa com isso, não esperavam. O próprio irmão do deputado federal, o senador Flávio Bolsonaro, também não sabia dessa decisão. No início de conversa foi dito que até o Jair Bolsonaro não sabia, mas depois ele falou que sabia. Fato é que foi uma decisão tomada aí, nessas últimas horas e tem um componente político importante que, além dessa questão da proposta parada no Congresso relacionada anistia, 8 de janeiro, a questão da possibilidade de Bolsonaro virar réu na próxima semana no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. Teve também esse ato, né, em prol da anistia, que foi esvaziado no último domingo. Então, todo esse componente político, junto com aquela espera que eles estavam, o passaporte vai ser apreendido ou não, fizeram com que Eduardo tomasse essa decisão. Então, pegou o meio político de surpresa e o próprio PL, porque se muda um pouco as configurações da Câmara. O que acontece? Eduardo Bolsonaro, ele pede hoje esse licenciamento por tempo indeterminado. Não chegou esse documento ainda na Câmara dos Deputados. Só que a partir de 120 dias é chamado um suplente, que nesse caso seria o missionário José Olímpio. Mas, enquanto isso, durante esses 4 meses, é como se essa cadeira ali do Eduardo tivesse vaga na casa. Então, essa cadeira do PL. Mas ele precisa se decidir dentro desse período de 4 meses, porque senão está sujeito à perda do mandato. Ele vai ficar sem remuneração, segundo ele, nesse tempo também. Então, é essa composição política hoje, e o Eduardo falou até ontem à noite, depois desse vídeo publicado, se não me engano, em entrevista à Folha de São Paulo, de até pedir asilo político ao governo americano, porque o foco agora é qual? O foco é, diante dessa dificuldade interna, no cenário interno, relacionado às questões do pai dele, às questões judiciais, é buscar essa ajuda internacional, seja junto ao governo de Trump, com parlamentares de direita dos Estados Unidos, ou até mesmo no judiciário também americano. Então, o Eduardo vai continuar fazendo o que fez nos últimos dias, só que agora licenciado, sem mandato aqui no Brasil. As reações da base governista, Fran, a gente viu que muita gente falou que ele estava fugindo, que houve uma ida preventiva, né, digamos assim, com medo de alguma ação judicial que o atingisse. Qual foi, assim, o resumo dessas reações? Pois é, a base governista também ficou surpresa com essa decisão, eles não esperavam, trataram o tema, obviamente, com ironia e até se preparam, Dani, porque vamos lembrar que, além de eles terem apresentado junto à PGR esse pedido, essa notícia-crime contra Eduardo Bolsonaro, também tem o quê? Um pedido de cassação de mandato no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. São 2 pedidos diferentes, inclusive. Então, a base governista continua nesse ponto de vista de quê? De afirmar que agora ele fugiu do Brasil porque está com medo... fugiu do Brasil, aí falam até que ele está preparando o terreno para o pai dele nos Estados Unidos para fugir. Então, o que a base governista tem tentado fazer nesse momento é justamente alimentar esse discurso de uma possível fuga de Bolsonaro, coisa do tipo, lembrando que o Bolsonaro falou ontem que não, e até o Flávio Bolsonaro também
alimentou esse discurso do pai, falando que são invenções da esquerda, mas fato é que a esquerda vai surfar nisso agora, né? Exato. Então, a gente tem essas reações também até das redes sociais, né? Não só de parlamentares, de políticos, de pessoas com mandato, mas também de pessoas no geral, assim, a gente vê comentários, enfim. Até na nossa postagem aqui em O Tempo, deixa eu olhar aqui que a gente tem algumas reações de parlamentares mineiros, né? E aí algumas pessoas disseram assim, né, que concordando com ele, né, dizendo que realmente precisava ir. Agora outras pessoas também dizem, usa o nome de Deus com tanta facilidade, é um à toa por completo. Outro aqui trazendo também essa questão da fuga, ficou com medinho, pedindo até asilo político já. Então essas reações foram divididas também entre os eleitores, né? Até no nosso YouTube aqui a gente tem o comentário do Sidney, que diz que ele é fujão, tudo com dinheiro público. Aí a nossa enquete hoje, inclusive, fala sobre isso, perguntando para o nosso espectador se vocês acham que Eduardo Bolsonaro vai conseguir mais influência fora do país, né? Esse objetivo que ele teve de sair, de buscar uma punição, de buscar uma intercessão contra Alexandre de Moraes. Então a gente tem 58% das pessoas até o momento votando que ele não vai conseguir mais influência, e 42% votando que sim. Então fica aí essa expectativa, né, Fran, de como que vai ser essa relação a partir de agora com o presidente Donald Trump, e a questão do próprio asilo político ali, da possibilidade de pedir um asilo político sem ter nenhum tipo de perseguição, digamos assim, de condenação contra ele aqui, né, assim. Vamos ver como que isso se desenrola aí durante esses próximos dias e qual que vai ser essa situação. Mas agora tem uma outra questão que ficou aí em aberto com a ida, né, com esse licenciamento, com esse anúncio de licenciamento, que é a questão da Comissão de Relações Exteriores e das comissões do Congresso como um todo, porque ele seria essa pessoa para assumir essa comissão, a presidência dessa comissão, que foi até que tem sido, né, foi um ponto de debate, um ponto de conflito ali com a base governista e o PL. Como fica essa situação agora, Fran? Pois é, Dani, o que motivou, inclusive, um dos motivos, né, para essa notícia crime do PT contra Eduardo Bolsonaro foi justamente também essa possibilidade dele assumir a Comissão de Relações Exteriores, um colegiado que ele já foi presidente no outro mandato dele. Então, justamente com esse receio do poder que ele teria como presidente da Comissão de Relações Exteriores, o PT apresentou essa queixa-crime contra ele, falando sobre soberania nacional, que agora está arquivada. Mas mudou. Ontem, no vídeo, inclusive, o Eduardo até falou que seria o deputado Zucco, que é o líder, né, líder da oposição, quem iria assumir o comando da Comissão de Relações Exteriores, mas o próprio Jair Bolsonaro disse poucas horas depois que ficaria aí nas mãos de Felipe Barros. Ontem teria uma reunião no PL justamente para definir qual vai ser esse destino, mas ainda não foi cravado. Uma coletiva de imprensa foi inclusive desmarcada, mas pelo que tudo indica hoje, vai ficar com o Felipe Barros, por ele ter um perfil, digamos, que mais parecido ali com Eduardo Bolsonaro, de certa forma, no modo de agir. Seria a avaliação interna de que ele seria mais destemido do que, por exemplo, o Zucco. O Zucco, ele tem um papel mais ele consegue conversar com as diferentes frentes da casa. Agora, vamos lembrar também, importante rapidinho, que o PL, ele, por ser a maior bancada da Câmara dos Deputados, ele tem prioridade na escolha das comissões, na listinha. Então, ontem, quando o Colégio de Líderes finalmente se reuniu para definir quem ficaria com qual comissão, a primeira escolha do PL foi a de Comissão de Relações Exteriores, que agora deve ficar com Felipe Barros. Depois, a Saúde, que quem deve assumir é o deputado Zé Vitor, que é de Minas Gerais. Tem também a Comissão de Turismo, que deve ficar com o ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio, que foi ministro de Turismo durante o governo Bolsonaro, que também é do PL de Minas Gerais. E o PL ainda deve ficar com a Agricultura e uma pasta muito importante para eles, que é de Segurança Pública. Já o PT, por exemplo, deve ficar com 3, de Finanças e Tributação, Direitos Humanos e Cultura. Pastas também que são caras ao PT. A comissão mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, vai ficar com a União Brasil, aí nas mãos
mãos provavelmente de Paulo Aze, que é da Bahia. As comissões, elas estão sendo instaladas hoje. 16 comissões vão ser instaladas agora pela manhã e as outras 14 na parte da tarde. Aí depois disso, aí assim a gente vai ver uma Câmara dos Deputados trabalhando num ritmo mais intenso com essas comissões instaladas. Então amanhã a gente discute esses detalhes, né? Como vão ficar essas comissões, quais são as expectativas para o trabalho delas durante aí o ano de 2025.